Meus caros amigos internautas, caríssimos ouvintes, diletos amigos da Palavra de Deus, meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, bacharel em Teologia. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma série de mensagens sobre os excluídos do reino. Jesus veio trazer à terra o reino de Deus. Jesus veio inaugurar o reino da graça. Os excluídos do reino e a singularidade de Jesus, parte 2. Para tanto, eu gostaria que você tivesse a Bíblia Sagrada na sua mão. No Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36, um texto muito conhecido da parte de Deus e da parte do povo de Deus. Trata-se da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Diz assim o texto, Lucas, a narrativa de Lucas, capítulo 7, versos 36 a 50. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas, e os enxugava com os seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, que ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é uma pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não o tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para aquela mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, isto é, beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família e a tua vida, caro ouvinte. Os excluídos do reino e a singularidade de Jesus, parte 2.
O que é singularidade? Singularidade é algo único, especial. E a presença de Jesus, a graça de Jesus na nossa vida é preciosíssima, é única, é tremenda, é incomensurável, é singular. O texto diz que esta mulher era pecadora. Segundo estudiosos de Novo Testamento, possivelmente ela seria uma prostituta ou uma meretriz, quiçá uma adúltera. E Simão, o ex-leproso, porque todo aquele que se encontra com Jesus, que tem um encontro com a singularidade de Jesus, se torna um ex. Eu costumo dizer que a igreja, que o reino de Deus está cheio de ex-drogado, ex-viciado, ex-corrupto, ex-ladrão. Não foi isso com o Dimas, o ladrão chamado bom ladrão da cruz, segundo a tradição histórica cristã, o nome dele é Dimas, o ladrão que roubou o paraíso, que roubou o céu. Olhou para Jesus e disse: Mestre, tenha misericórdia de mim. Lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E Jesus disse para aquele homem, o bom ladrão Dimas: te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus, de fato, ele valorizou a mulher. Ele deu honra, ele deu dignidade à mulher. A mulher que era considerada um cidadão de segunda classe. Não tinha direito, não tinha voz, não tinha perspectiva de vida. Então Jesus valorizou a figura da mulher, duplamente rejeitada, por ser mulher e por ser pecadora. É o mistério da singularidade de Jesus. O que essas pessoas, por exemplo, essa mulher, tinha em comum? Ela era excluída, ela era marginalizada, ela era estigmatizada pela sociedade e carecia da graça de Deus. O que é graça? É dom inefável, é amor benfazejo, é graça, presente, dom, favor, misericórdia. É dar algo a alguém sem esse alguém merecer. Isto é a graça. Definição teológica da graça. Outra coisa que eu aprendo do texto, com a mulher que ungiu os pés de Jesus, Jesus fez um milagre acontecer na vida daquela mulher. Ele perdoou os seus pecados, ele acolheu, ele amou, ele olhou e viu com olhos de misericórdia, olhar, carinho, amor, bem-querer. Aquela mulher achou graça diante de Jesus pelo seu gesto. Ela ungiu Jesus. De certa forma, ela estava preparando Jesus para a sua senda, para o seu sacrifício, para a cruz do Calvário. O vaso de alabastro, nardo puro, um perfume, uma fragrância incalculável, cara. Alguém calculou certa vez 2 denários ou 2 moedas, que era a diária de um trabalhador, um dia de salário. E aquela mulher derramou aquele nardo puro, aquele vaso de alabastro, nos pés de Jesus, ungindo-o
mais ou menos valeria nos dias de hoje $1.500. Uma quantia alta para aqueles dias. Interessante que Simão leproso, ele convidou Jesus para estar à mesa, entre os convivas, entre os comensais, aqueles que estavam à mesa, lugar de honra, lugar de destaque. Geralmente, numa linguagem e cultura semita, judaica, o convidado de honra ficava ao lado do anfitrião da casa, ou na cabeceira da mesa. E não era mesa como nós costumamos estar, era um banco pequeno, e eles reclinavam, e com o braço esquerdo apoiando o corpo, e com o braço direito comiam. Esse era o costume de comer o almoço na Palestina. Ocorre que o texto, a narrativa lucana, a narrativa de Lucas, capítulo 7, que nós lemos, a partir do verso 36, diz que a mulher veio por detrás de Jesus. Então Jesus e os convidados estavam, os convivas, os comensais, estavam à frente e os seus pés atrás, à disposição para o mordomo, para o anfitrião, o dono da casa, os empregados, ungirem, lavarem os pés com unguento, com óleo, com bálsamo. Mas aquela mulher fez tudo isso. A função de um escravo na época de Jesus, no primeiro século, ungiu os pés de Jesus, beijou os pés de Jesus, o chamado ósculo santo, e enxugou com seus cabelos e o beijou. Sabe que eu vejo aí outra lição. É que aquela mulher, ela reconheceu que ela era excluída, que ela era pecadora. Todavia, o orgulho, a vergonha, a ignomínia, o vitupério, ela colocou de lado para adorar a Jesus, ela prestar homenagem a Jesus, inclinando-se, ungindo os pés de Jesus. Ela estava dizendo, entre outras palavras, entre outras coisas, que Jesus era o Senhor absoluto de sua vida. Jesus era o centro da sua vida. Outra coisa que eu compartilho com você é que seguir a Jesus, a singularidade de Jesus, implica em obediência, implica em coragem, implica em subserviência, total dependência da graça de Deus, do poder, do amor benfazejo de Deus. Implica em ter fé, seguir a singularidade de Jesus, e implica em amar a Jesus e dizer: sim, eu dependo do teu poder, eu dependo da tua graça, e abro o meu coração para que Jesus entre. Seguir a singularidade de Jesus, meus caros, implica em segui-lo, amá-lo, porque ele chama pecadores ao arrependimento. Ele cura, ele acolhe, ele ouve, ele trata das nossas feridas, das nossas mazelas, e ele liberta e salva. Mas a partir do arrependimento, e quando nós demonstramos nossa total dependência e rendição a Ele, é um render-se. Aquela mulher se rendeu aos pés de Jesus, se lançou aos pés de Jesus, e como que um ato de desespero, ela disse: olha,
me cura, me liberta, me transforma. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que você compreenda e faça como aquela mulher. Busque a Deus, a Jesus. Se renda ao poder e à graça, à majestade de Jesus. E diga: eu estou aceitando a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém.